Bom dia, queridos irmãos. Eu agradeço muito o convite que a Marlete fez a mim para vir aqui hoje. Eu estive algumas outras vezes aqui. Eu sou membro da Igreja de Pinheiros e estou muito feliz de estar aqui, viu? Muito obrigada pelo honroso convite. E a nossa conversa vai ser uma conversa muito simples, aquilo que como eu entendo, como eu vejo, né? E aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Como o pastor disse, dia 11, sexta-feira, a SAF Revista comemorou 64 anos de existência. E neste quadriênio da Confederação Nacional, depois a gente vai falar um pouquinho dessa coisa de federação, sinodal e nacional, eu estou como secretária de atividades para a SAF Revista. Então, na verdade, eu produzo a SAF Revista neste quadriênio. Deus me deu essa oportunidade. E eu olho assim para a vida das mulheres nas igrejas presbiterianas, e eu vejo que nem todas têm interesse pela SAF Revista, nem todas assinam SAF Revista, inclusive nem presidente, por vezes, assina SAF Revista. E só uma experiência, outro dia alguém me disse assim, uma senhora bem idosinha, que já foi muito ativa na SAF, ainda é de SAF, mas ela disse assim, Miriam, ainda existe a SAF Revista? Eu disse, existe, mas eu fiquei tão assim, que eu nem falei, atualmente sou eu quem estou fazendo, porque não tive coragem de falar não, para não constrangê-la. Eu disse, existe sim. Puxa, eu nem vejo mais falar da SAF Revista. E outra experiência foi que uma presidente de uma SAF, que é isso, SAF Revista? Eu fiquei muito triste. E aí eu percebi uma coisa, a Igreja Presbiteriana do Brasil está vivendo um fenômeno, e o pastor deve sentir isso, as igrejas em geral. Nós estamos recebendo pessoas de outras denominações que estão buscando a fé reformada e que não encontram em suas igrejas e vêm para as igrejas que são de fé reformada. Então tem muitos neopentecostais, pentecostais. Veja, eu amo meus irmãos pentecostais, eu tenho muitas amigas da Assembleia de Deus, mas eles não acreditam, e a igreja não vive essa fé reformada, eles estão migrando. E isso está havendo em todas as igrejas em nível Brasil. Você conversa por aí, você ouve isso. Os neopentecostais e os pentecostais se achegando. Só que é o seguinte, eles vêm, ok, sejam muito bem-vindos, mas por vezes eles se achegam e não se inteiram muito do nosso sistema presbiteriano. E a primeira coisa que nós temos de saber, queridos, é qual é o sistema de governo da minha igreja. Eu não vou perguntar, mas se eu pedisse aqui para alguém levantar a mão e falar, eu sei qual é o sistema de governo da igreja que eu estou inserido, vocês saberiam dizer? Precisa conhecer. IPB, conhecer para amar. Não dá para ficar, eu vou à igreja, alguém diz, que igreja você congrega? Na igreja presbiteriana. Ah, como é essa igreja? Não sei. Como é que funciona? Ah, tem um pastor lá e tem uns presbíteros lá. E os diáconos também que servem à igreja. Ah, tá. Mas como é o governo dela? O pastor é solto? O pastor está apenso a algum outro organismo? Como é que é isso? Quantos anos tem sua igreja? Não sei.
Ela tem 160 anos, ela completou agora, em agosto, 160 anos. E nós temos um sistema representativo. Nós não estamos soltos. A igreja de Itapevi não está solta aqui. Vou criar uma igreja, reverendo Tiago, vou criar uma igreja, vou abrir as portas, e aí venham todos, sem vínculo nenhum. Não, a igreja presbiteriana de Itapevi, assim como outras igrejas locais presbiterianas do Brasil, elas estão presas a um presbitério. O que é um presbitério? É uma reunião de igrejas de um determinado, como diz assim, geograficamente dividida. Então, Itapevi, com mais outra, com mais outra, com mais outra, com mais outra, formam um presbitério. Alguém sabe qual é o nome do presbitério que a igreja de Itapevi está inserida? Hein? Um aqui, outro ali. Vocês tinham que gritar todo mundo, Pinheiros. É o presbitério de Pinheiros. E aí tem o presbitério de Pinheiros, mais outro presbitério, mais outro presbitério, mais outro presbitério, que forma o quê? Um sínodo. Este sínodo daqui, mas este sínodo daqui, mas este sínodo daqui. Então, a reunião de alguns sínodos lhe forma o quê? Supremo Concílio. Então, nós não estamos soltos. Que coisa boa, eu não estou solta. Eu estou presa, eu estou unida, eu estou atada. Quando eu vou por este Brasil afora aí, eu estou falando da igreja e a estrutura é a mesma para as forças de integração da igreja presbiteriana do Brasil. E quando eu ando, é a mesma linguagem, porque nós estamos unidos no mesmo sínodo, no mesmo Supremo. E hoje no Brasil somos 86 sínodos. Todos geridos e governados por um Supremo Concílio, com uma diretoria, uma mesa executiva composta, que se reúne a cada 4 anos para eleição. Ano passado, em julho, teve a reunião do Supremo lá em Águas de Lindóia. Então nós precisamos conhecer a nossa igreja, porque quando alguém perguntar para a gente, nós possamos explicar. A igreja, ela é representativa. O que é uma igreja representativa? O que os presbíteros são aqui na igreja? Eles representam vocês, porque vocês o elegeram. Ele não disse assim, olha aqui, pastor Javan, eu quero ser presbítero. Então tá, bota aqui seu nome. Olha, eu quero ser presbítero. Não, houve uma assembleia, houve eleição e vocês elegeram. Então eles são representantes de vocês no conselho da igreja. Quando há a reunião executiva do presbitério, quem é que vai representar a igreja de Itapevi? Pastor, presbíteros, representam lá. Então, toma assento na mesa. Eu estou representando a igreja presbiteriana de Itapevi. Quando tem reunião de sínodo, a mesma coisa, tem sempre a representação do presbitério. E o presbitério representando lá no sínodo está representando vocês. Então, é assim que funciona a nossa igreja. É o sistema representativo. Eu sei que alguém está me representando lá. Olha que privilégio. Então nós precisamos conhecer a nossa igreja no sistema em que nós estamos inseridos. Eu não estou solta aqui. E por vezes a gente entra e sai e não sabe nem como é a origem da nossa igreja. Eu participo, eu vou lá. Deixa eu beber uma água que eu estou com sede. Eu vou para a igreja, eu participo, vou lá, mas eu não tomo nem conhecimento da minha igreja, eu não sei nem o que o presbítero faz, nem o que o diácono faz.
Eu entro, eu saio e não tomo conhecimento. Venho para o culto, de manhã eu venho para a escola dominical, ou venho no culto à noite, eu só quero receber. E mais, viu, pastor? Agora você não pode nem ter sermão assim que fale, que confronte o pecado, que confronte as coisas erradas muitas vezes. Não pode falar disso. Você tem que falar aquela coisa que deleita a minha alma. Eu sei que a palavra de Deus deleita a nossa alma, e Deus deleita a alma da gente, mas Deus também é disciplinador. Deus também te confronta, porque Ele quer, não porque Ele quer te punir, porque Ele quer te restaurar, porque Ele te ama. Não é assim que o pai faz? O pai passa a mão no pecado do filho, o filho faz uma coisa errada, o pai fala, é assim mesmo, deixa pra lá, é assim que a gente age? Não, você chama disciplina. Você fala, filho, venha cá, ou na conversa, ou tirando alguma coisa, ou por vezes até umas palmadinhas. É assim que a gente faz com o filho. Deus age do mesmo. Quer dizer, eu não estou comparando. Nós nos comparamos a Deus, porque Deus é um pai amoroso. Mas Ele é amor. Mas a gente tem pessoas que ficam só no pai amoroso e no pai justo. Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é todo amor. Um amor que eu nem não consigo compreender. Mas Ele disciplina a gente porque Ele quer melhorar. O pastor Hernandes costuma dizer que as provações que Deus nos manda são pedagógicas, e é verdade, porque eu aprendo com elas. Eu preciso aprender com as tribulações. Não dá para eu viver uma tribulação, ai, que Deus é este? Deus, acabamos de ver, Deus esqueceu de mim, Deus não está se importando comigo. Porque eu não quero confronto. Confronto vai gerar responsabilidade. Eu não quero responsabilidade, eu quero ir andando assim. Eu não posso ser confrontada. Então eu quero ir para a igreja só para chegar lá, eu entro, eu ouço a palavra belíssima do reverendo Djavan, eu saio, está tudo bem, domingo eu volto. Eu não quero compromisso, eu não quero me interessar pelas coisas da igreja, eu não quero saber como é que funciona a igreja, eu não quero saber o que está acontecendo, eu só quero beber da fonte e pronto, e acabou. Mas Deus nos chama a responsabilidade. Ele me inseriu nessa igreja, é aqui que eu vou te servir, Senhor. E eu servindo o meu próximo, servindo a minha igreja, eu estou servindo a Deus. Como é que você pode dizer, eu sirvo a Deus, se você não vê uma escola dominical, você não vê um culto, você vai capengando, tudo não pode, tudo não pode? Olha o que Ageu diz assim, eu gosto muito de Ageu, deixa eu achar aqui, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito e eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Eu não quero participar do crescimento da obra da casa do Senhor, porque eu corro com a minha própria vida. As minhas coisas são mais importantes. Por que você não vê a escola dominical, querida? Porque, sabe, eu tinha tanta coisa para fazer, eu estava tão ocupada, Então são aquelas desculpas tantas. Mas primeiro eu preciso primeiro suprir toda a minha necessidade, para depois, se sobrar tempo, daí eu vou servir ao Senhor. E Deus diz que dissipa com um sopro, com um assopro. Não quero o resto. Me busque em primeiro lugar. As demais coisas eu vou te acrescentar. Porque nós queremos dirigir a nossa própria vida. Não dá, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho, trabalho durante a semana, depois eu só tenho um sábado para eu ajeitar minha casa, é a minha família, nananana. Deus fala assim, me busque em primeiro lugar, as demais coisas eu vou acomodar, faça a prova de mim. Porque nós limitamos Deus ao nosso entendimento. Não dá para limitar Deus, queridos, não dá para limitar Deus. E nós limitamos Deus ao nosso formato. Deus, o Senhor sabe. Eu não estou dizendo que nós não temos coisas para fazer, temos sim.
Temos nossas responsabilidades, temos nosso trabalho na semana, temos a nossa casa que dá conta os filhos, que demanda muito tempo, o nosso marido, a nossa esposa, a nossa família maior, que são pai, mãe, tios, enfim, irmãos. Mas se eu fizer prova do Senhor, Senhor, eu quero te honrar em primeiro lugar, eu tenho certeza que as demais coisas Ele vai acomodar. Ele vai acomodar. Mas nós fazemos o inverso. Eu faço tudo o que é meu primeiro e depois eu busco o Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Sabe onde é que a gente aprende muito? É a escola dominical. Onde é que a criança aprende? A base da doutrina, a base da palavra. Onde é que a criança aprende? É na escola dominical. Ele vai aprender no culto? Não vai. Porque por mais que na hora do culto os professores estejam com eles, com uma linguagem mais para eles, mas não vai, é diferente de uma escola dominical, que você tem uma revista, que você faz a sua lição em casa, que você traz para discutir na salinha, enfim, é na escola dominical que a gente aprende. Eu tenho uma saudade da minha infância. Eu tinha uma professora tão pedagógica, que ela dividia a aula de uma forma tão boa, tão didática. Ela tinha a aula, que ela fala da revista, ela deixava assim, os 10 últimos minutinhos, ela levava um livro sobre missões e ela contava histórias de missionários. Gente, como era bom. E era assim, tipo, o próximo capítulo para o próximo domingo, sabe assim? E a gente não vê a hora de chegar ao próximo domingo para saber o resultado daquelas experiências que ela ia contando sobre missões. Breve catecismo faz parte dos nossos símbolos de confissão de fé. Hoje poucas crianças sabem. Você fala assim, qual é o fim principal do homem? Nem sabe. E eu falo para minha filha, compra o breve catecismo, vai ensinar para as crianças o breve catecismo? Sim, porque ali está a base da nossa doutrina. Hoje a criança não ouve falar em breve catecismo. Hoje você não vê um lar que faz o culto doméstico com as crianças. Mas criança não vai compreender, faça dramatizado, então pega a passagem que vai ensinar para eles, dramatize o Salmo 23, dá para dramatizar tudo, faça de uma forma lúdica para eles, mas faça o culto, fala para eles assim, lê, nem que lê assim, no segundo, um versículo. O que você entendeu desse versículo? Pergunta para eles. Vai desenvolvendo a fé dessa criança em casa. Eu fiquei muito feliz hoje porque eu recebi um recadinho da minha netinha assim, vovó, já estou na página 18 do livro. Eu dei para ela O Peregrino. Eu tinha 9 anos de idade. Esse livro me impressionou tanto, pastor, que é uma coisa. Quantos já leram O Peregrino? Precisa ler, gente. Livro bom. E eu dei para ela ler. E ela já está na página 18. Ela falou hoje, eu já estou na página 18. Eu falei, filhinha, vai devagarzinho, vai degustando. Pode ler uma página por dia, mas vai degustando. Esse livro você vai guardar no seu coração. Vai ser o livro da sua caminhada cristã. Porque ali fala da caminhada, dos entraves que a gente vai encontrar nessa caminhada, das pedras pelo caminho, das portas largas e das portas estreitas que nós vamos encontrar pelo caminho. E por vezes o nosso olhar se agrada mais das portas largas, né? As portas bonitas, as portas que são todas floridas, e aquela portinha estreitinha. Não vou por ali não, eu vou por aqui, porque aqui é que eu vou. E assim a gente vai entrando de porta em porta errada, fazendo coisas que o presente século nos impõe. E a Bíblia fala que a gente não pode se conformar com este presente século. Nós estamos inseridos aqui, nós vivemos aqui, ok, tudo me é lícito e tudo me convém. Botar isso na cabeça e a gente vai andando assim, seguindo o presente século, aquilo que é imposto para a gente. Por quê? Porque você não quer ficar diferente da turma, você não pode ficar diferente da sua turma. Então
Então você vai caminhando igual, e não está fazendo diferença nenhuma. E nós precisamos fazer diferença. Por que nós vamos fazer diferença? Porque nós somos santos. O que é o santo? É o separado. Ora, se eu sou separada, eu não posso ser igual a todo mundo. Eu não sou todo mundo, eu sou separada. Eu não vou ser um ET na turma, mas eu não vou fazer o que todo mundo faz. Então eu preciso ter intrepidez nas minhas convicções para eu falar. Seja no trabalho, seja na universidade, seja onde eu for. Eu tenho que ter essa intrepidez quando eu for questionada, conhecer aonde eu estou inserida, conhecer o meu Deus em primeiro lugar e a minha igreja que eu estou servindo esse Deus. Então, se eu conheço a minha igreja, sei que a minha igreja tem toda essa estrutura de Supremo Concílio, Sínodo, Presbitério, Igreja Local, as demais, gente que seja, como é que fala? É tremor, pastor, é vergonha, é medo. Perna tremenda. Se eu estou inserida nessa igreja, conhecendo a estrutura dela, a força de integração dessa igreja segue a mesma estrutura. Então eu tenho uma SAF local, eu tenho um PH local, eu tenho um UMP local, eu tenho uma UPA local, eu tenho uma UCP local. Ah, mas quanta bobagem, para que isso? Porque precisa, queridos. É salutar, é bom, é edificante. A criança precisa ter aquela convivência com a criança, fazer trabalhos de criança, passeios de criança. A UPA já é uma coisa mais assim, né? Mais descoladinha, né? Mas sempre direcionadinha, mas com aquele linguajar próprio do adolescente, né? A mocidade é a mesma coisa. Aí vem para a SAF, aí a mulher fala assim, ah não, SAF é coisa de velha. Quem disse? Quem disse? Eu gostaria de saber o que passa quando a pessoa pronuncia isso, porque quando você pronuncia alguma coisa, está no seu coração. Então argumenta isso. Argumenta. Porque que SAF é coisa de velha. Você quer continuar na UMP? Com o mesmo trejeito da 40 anos nas costas com uma menina de 18. Fazendo as mesmas coisas. Conversando do mesmo jeito. Usando as mesmas roupas. Tendo a mesma postura. A menina está desenvolvendo, você já é uma mulher madura, uma mulher feita. E Tito fala que as mais velhas ensinem as mais novas. Na postura, no jeito de ser. Não quero que a SAF é coisa de velha. Então vem você para cá, jovenzinha de 40 e 50 anos, vem para cá ajudar e implantar um sistema então que não seja de velho. De verdade, eu gostaria de saber por que é que a SAF é coisa de velho, de velha. Eu entrei na SAF, eu tinha 25 anos. Então, a SAF é um lugar, queridas, onde você pode desenvolver seu dom. Porque no grupo menor você consegue desenvolver seus dons. No grupo maior é mais difícil. Onde é mais fácil você se mostrar as suas habilidades, os seus conceitos, aquilo que você pensa, num grupo maior ou num grupo menor? No grupo menor. Lá na nossa igreja, eu sou coordenadora de um departamento, eu não digo, vamos ter reunião departamental, meu departamento chama Maria de Lourdes, vamos ter reunião departamental Maria de Lourdes. Não, eu digo assim, vamos ter uma roda de conversa e oração, dia tal e dia tal. Por quê? Porque a gente conversa, não é aquela coisa de canta, ora, lê a Bíblia, não, é uma roda de conversa. E a gente começa a descobrir o que as pessoas pensam, pastor, sabe? O que você pensa a respeito disso? Ah, eu penso assim, vamos para a Bíblia, vamos saber o que a Bíblia fala. Quer dizer, no grupo menor é que você consegue isso.
Você não está no meio da igreja e fala, pastor, eu penso assim, eu não penso assim como o senhor está falando. Não é. São nos grupos menores. Então a SAF é para juntar as mulheres da igreja na mesma estrutura. Igreja local, SAF, o PH, o MP, o UPA e o CP. A mesma estrutura. Então as mulheres juntas, reunidas, para dialogar, para conversar, para desenvolver a sua criatividade. Olha, podemos fazer um trabalho assim, de evangelismo, mas podemos fazer nesses moldes assim, uma vai falando, a outra vai recebendo, a outra vai... Não, mas podemos modificar isso. É assim, a SAF funciona assim. Eu não sei o que a SAF faz, que parece que tem gente que tem assim medo de SAF, arrepia quando eu falo em SAF. Qual é o mal que a SAF tem feito? Tem feito algum mal aqui, pastor? Eu queria saber qual é o mal que a SAF faz, que as pessoas têm medo da SAF. Então, desculpe, querida, eu vou falar, é porque você não quer responsabilidade com a sua igreja. Você quer ficar só no oba-oba, mas fincar os pés ali no trabalho, você não quer. Porque a SAF, ela atende, ela assiste na assistência social, ela assiste na evangelização, ela assiste na visitação. Você acha que dá para um pastor sozinho saber tudo o que está acontecendo na igreja, as pessoas doentes, as pessoas precisando de uma coisa, as pessoas precisando de fazer um exame? O senhor dá conta disso? Aí vem a SAF, pastor, aquela irmãzinha está passando por um problema tal, olha, nós vamos dar um jeito aí de levá-la para fazer aqueles exames, entendeu? É assistindo ao pastor, auxiliando. O nome dela é Sociedade Auxiliadora. A SAF não quer púlpito, a SAF não quer presbiterato, a SAF não quer diaconato, ela quer ser auxiliadora. Entenderam? Ela quer auxiliar na evangelização. De repente você tem um método muito legal, traz para as mulheres da SAF, para as irmãs da SAF. Olha, podemos caminhar dessa forma na evangelização aqui desse bairro, no hospital aqui do lado, que tem tanta coisa para fazer. Vai de manhã cedinho, levar um cafezinho para quem está na fila. Vai levar um cesto de pão, olha, eu trouxe aqui para você um cafezinho com leite quentinho e um pedacinho de pão para você aquecer o seu estômago antes de entrar para uma consulta. São estratégias. Mas não, eu fico sentada na minha zona de conforto, no meu banco, porque eu não quero me comprometer. SAF é isso, queridas. O PH também, é isso, é trabalho. É se envolver com as coisas do reino, é proclamar a boa notícia para esse mundo que está carente, sofrendo, doente, vai morrer. Mas não, eu prefiro entrar na onda desse mundo doente do que eu levar pelo menos um pouquinho de alívio. Porque eu fico presa nos meus conceitos que SAF é coisa de velho, eu não tenho tempo para essa coisa de SAF. Reveja isso, querida, reveja isso, pense bem nisso. Hoje tem plenária, né, Marlete? Hoje tem plenária da SAF, e aí quando chega na plenária, eu não quero cargo, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero, né? Porque implica responsabilidade, e eu não quero responsabilidade. E é muito difícil lidar com pessoas irresponsáveis no sentido, não quero nenhuma responsabilidade. Você vem na igreja apenas como ouvinte, participa de uma coisa ou outra, mas eu não quero me implicar, não quero me envolver com mais nada. E você sabe que quanto mais ocupada você é, mais Deus te dá trabalho. Deus não vai procurar o desocupado. Se está desocupado, fica aí na sua desocupação, que eu vou buscar aquele que está trabalhando mesmo, que aquele ali eu posso contar. E quanto mais coisas você tem, mais coisas vão aparecendo para você fazer. Claro que depois você vai ter o bom senso de falar não para isso, não para aquilo, né?
Mas nós precisamos rever esses conceitos nossos que nós criamos e colocamos como verdade na nossa vida. SAF é coisa de velha. Tira isso do seu vocabulário, por favor. SAF é lugar da mulher comprometida. SAF é lugar da mulher que quer trazer um pouco de... que quer ser bênção na igreja, quer ser uma auxiliadora do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, porque ela tem assistência social. Ela não vai passar por cima do diácono, mas ela vai trabalhar ao lado do diácono. Diácono tal, olha, tem aquela família que está precisando mesmo. Então ela vai fazendo meio de campo ali, e os diáconos vão lá e podem abençoar essa família. Então ela está auxiliando, auxiliadora. E aí é SAF local. Igreja local, SAF local, igreja presbitério, SAF federação. Então o que é a federação? De SAFs, ou de UPHs, ou de UMP, enfim. No mesmo conceito de igreja, igreja presbitério, SAF federação. O que é a federação? Representante da SAF. Hein? Representante de todas as igrejas, da SAF de todas as igrejas. É a reunião das mesmas SAFs dessa igreja que compõe o presbitério. Então, presbitério de Pinheiros, não sei se eu vou conseguir me lembrar de todas as igrejas. Vou pegar aqui, igreja de Itapevi, igreja, vão me ajudando, Pinheiros, Monte Alegre, Jardim de Abril, Vila Natal, enfim, tem 8, não, Vinhedo também é nossa, Vinhedo é nossa, Polvilho, que é o IPs. Então hoje nós somos mais ou menos, são 9 igrejas, então são 9 SAFs. Então, igreja, presbitério, SAF, federação. Então a SAF, ela está ligada à federação de SAFs do presbitério de Pinheiros. Perceberam? Compreenderam? A SAF da igreja de Itapevi, ela faz parte da federação de SAFs do presbitério de Pinheiros. Mas aí tem SAF que diz assim, eu não gosto de trabalho de federação. Você não gosta do seu trabalho. Porque federação é a reunião, né, das SAFs locais. Eu gosto da SAF, do meu trabalho da SAF, mas eu não gosto do trabalho de federação. E eu costumo dizer, federação não pode ter muito trabalho mesmo. Federação está para assessorar as SAFs, visitar as SAFs, quais são as necessidades dessa SAF, buscar saber se elas estão trabalhando dentro do sistema presbiteriano. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tem muita SAF com esta migração de gente para cá, então chega uma pessoa aqui que fala muitíssimo bem, e ela veio lá da igreja X, neopentecostal ou pentecostal, mas ela é assim, descoladona, sabe, pastor? Fala bem, toda traquejada, pensa que, na Bíblia, com aquele refrão assim, todo evangeliquez, entendeu? Oh, glória a Deus, sabe? E aí todo mundo fica impressionado. Aí o que acontece? Ai, vamos trazer fulana para falar aqui pra gente. E aí traz aquela pessoa para falar, está começando na igreja, e aí ela vai falar na nossa SAF, e aí ela vai falar, realmente ela vai falar, e ela vai fazer um estrago, que depois vai dar um trabalho para consertar, viu? Então, a presidente da federação também no mesmo molde, porque há uma diretoria na SAF, há uma diretoria na federação, há uma diretoria na sinodal, há uma diretoria na nacional, seguindo o mesmo padrão de igreja, conselho, presbitério, diretoria, sínodo, Supremo Concílio.
Aí faz aquele estrago. Então a presidente tem que estar vigiando isso, porque chega assim, encanta as mulheres e aí já traz para cá. E outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim, aquele texto, eu acho que em Atos que está, o texto de Paulo, que as cadeias se romperem, é Atos, né? Atos. Que o louvor abre portas, que o louvor arrebenta as cadeias, que o louvor arrebenta os grilhões. Pera um pouquinho. O ato ali, se nós lermos, ali é descritivo, não é prescritivo. Deus não está prescrevendo isso para a gente. Cante louvor que as cadeias vão se romper. Aonde está isso? Eles estavam louvando. Enquanto eles louvavam, as cadeias se romperam. Por que as cadeias se romperam? Pelo louvor? Não. Então veja, uma sutileza que é pregada na nossa igreja. E aí as pessoas tomam como verdade. Então vamos dar-lhe louvor, e vamos cantar louvor, e louvor de 1 hora, e louvor de 2 horas, para as cadeias se romperem, para o fogo descer. Pera um pouquinho, não é assim não. Então por isso é que eu digo, então cuidado com as pessoas que vocês vão trazer para falar, porque faz um estrago na igreja, e depois para o pastor consertar, e para os presbíteros e todos os líderes da igreja consertar aquilo, aí dá trabalho, viu? Dá trabalho, aí às vezes não tem nem conserto. Então nós precisamos, a presidente da federação precisa caminhar com suas SAFs, ensinando isso e pastoreando dessa forma. Cuidado com as pessoas que vocês vão trazer para falar, cuidado com os trabalhos que vocês fazem, porque às vezes vai fazer um trabalho que parece que está tudo, e não é um trabalho que por vezes o mundo vai interpretar de uma outra forma. Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque o mundo está olhando para a gente. A gente pensa que as pessoas, quando você chega num trabalho, você diz que é crente verdadeiro, as pessoas te olham. E você precisa ser um espelho para aquelas pessoas. Agora, se você caminha junto, nada de diferente, nada a acrescentar para mim. Quando na verdade nós precisamos ser referência para as pessoas. É isso que tem que ser. Nós temos que influenciar e não ser influenciados. É isso que a Bíblia está falando. Mas eu vou me influenciando, né? De uma forma assim muito sutil. Não tem problema não. Isso aqui não tem. Gente, eu não estou falando de pecado. Não é que é pecado, não é isso. Eu não estou falando. Pecado é outra coisa. Não estou falando. Mas eu estou falando de estilo de vida, santidade de vida, pureza de vida. E as pessoas olham. As pessoas olham para você. Você tem um estilo de vida todo aí atrapalhado, aquele que fica devendo para um, para outro, dá cheque sem fundo. Agora cheque a gente nem coisa mais porque é tudo cartão, mas essa vida desregrada. Gente, cuidado, eu estou dizendo o seguinte, eu sei que pode acontecer períodos na nossa vida que nossa vida financeira, principalmente com esse desemprego, que a gente pode ficar meio atrapalhadinho, entendeu? Eu sei que pode acontecer, mas estou falando como estilo de vida, que tem o mesmo linguajar, que participa, senta na roda dos escarnecedores do mesmo jeito. Eu não estou dizendo que você vai ser um ET no seu trabalho, você vai conviver, mas da sua boca tem que sair palavras abençoadoras, não palavra igual o mundo. As pessoas precisam notar essa diferença, entenderam? Então, a federação está para pastorear as SAFs, para que caminhem em igualdade, para que caminhem em santidade, para que desejem ser luz onde Deus nos colocar. Luzeiro. Essa igreja aqui precisa ser um luzeiro aqui, pastor. Tem de ser um luzeiro aqui neste bairro. Não pode passar despercebida, não pode ficar escondida. A igreja presbiteriana, não sei o que, a igreja presbiteriana aqui, não, ela tem que ser um luzeiro.
E quando eu falo luzeiro, gente, eu não estou falando que tem que ser templos suntuosos, pode ser uma portinha, mas ela precisa reluzir ali, ainda com uma chama, mas que a gente veja que ali há uma luz. Então, a SAF precisa ser um luzeiro aqui, e a federação precisa ser um luzeiro onde ela está, que são as várias SAFs. Então a federação tem que brilhar com o brilho de cada SAF. E nós temos que trabalhar em uma unidade. Unidade na palavra, não é unidade no meu pensamento, eu faço o que eu quiser. Cada presidente de SAF tem um jeito de dirigir, de gerir a SAF. Não! Nós temos o nosso estatuto, nós temos o nosso guia, que precisa ter, viu Marlete? O guia tem que seguir o guia. É dessa forma. As reuniões plenárias estão para discutir, para você colocar aquilo que você deseja, o que você pensa, mas dentro de uma norma. A gente faz o que quer no nosso trabalho, segue uma norma, né? Quando você entra numa empresa, a primeira coisa que o RH faz é mostrar para vocês qual é as normas daquela empresa. As normas são essas. E você segue aquelas normas. Você não faz o que quer, chega a hora que quer, faz o seu horário. Claro que hoje é uma flexibilidade, tem gente que trabalha mais em casa, tem só, né, aqueles bancos de horas, enfim, tem a flexibilidade da empresa. Mas você não faz o que você quer a seu bel prazer. Você segue aquela norma. A SAF também precisa seguir o guia. O guia é GTSI, é Guia do Trabalho das Sociedades Internas, GTSI. Antes era o manual não foi mais, houve uma mudança e ficou, o guia está no site, viu Marlete? No site, e a casa editora está para imprimir o guia, mas ainda tem algumas alterações que precisam fazer. Mas o manual é como se fosse um manual, hoje eles chamam de guia, mas trouxe um pouco mais de leveza para o trabalho feminino. Mas toda presidente precisa conhecer esse guia. Esse guia você vai lá no site www.saf.org.br, busca lá guia, GTSI, imprime e guarda para você. Porque para uma eleição nós temos que ter uma norma, né? Quantas pessoas? Não dá para você fazer eleição com 2 pessoas. Se a SAF tem 10, não dá para você fazer com 2, tem que ter um quórum mínimo. Então, essas normas todas têm no GTSI. Agora tem gente que diz assim, então, tá vendo? É por isso que eu não gosto de SAF, porque tem essas coisas, essas normas. Ah, tá. Pois não, mas você quer perguntar alguma coisa? Gente, pode perguntar, viu? Diga, mas quer perguntar? Não. Vocês podem perguntar, viu? E tem gente assim, então, essas normas são essas normas que eu não gosto. Eu não gosto de relatório, eu não acho que precisa prestar relatório, eu acho que não tem nada disso, a gente tem que trabalhar solto. Sei, tem que trabalhar solto. Eu tenho certeza, queridos, que você tem com o seu superior, ou se você é superior, você avalia os seus subordinados. Tem aquele período, pelo menos 2 vezes por ano, nas empresas vocês são avaliados ou vocês avaliam, né? Tem que ter um retorno do funcionário para a empresa e da empresa para o funcionário. Tem de haver um retorno. Não dá para... Eu trabalho. Tem que haver um reconhecimento. Olha, estou fazendo certo, é isso. Não sei, de alguma forma há uma avaliação da empresa para o funcionário, do funcionário para a empresa. Agora, quando chega no trabalho feminino ou no trabalho masculino, mocidade, não gosto da coisa de relatório, acho tão bobagem. Não gosto das normas. Então eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. Isso aqui é uma norma, é uma regra de fé e prática. Se você tem dificuldade em seguir normas, você deve ter dificuldade de seguir tudo que está aqui, porque aqui é norma. É tudo que Deus quer para uma vida de santidade, uma vida de filhos verdadeiros, obedientes. Que hora que eu tenho que terminar, pastor? 11, né? 15 para as 11, meu Deus, tem 10 minutos. Se deixar eu fico falando a tarde inteira, até às 5 na hora da plenária, viu, mãe?
Aqui são normas. Ele dá a conduta. Como é que você tem que viver como crente? Não é o que vai te contar ou parece que é, mas não é. É o verdadeiro. Está aqui. E aqui Deus conta tudo. Ele conta das dificuldades. Ele conta que bom que ele não expôs de nada aqui. Até das dificuldades todas de homens, grandes homens, amigos dele, mas que pisaram na bola, que cometeram pecados. Isso para dizer, você também é assim, e você pode, mas o resgate está em mim, a restauração está em mim. Então, se a gente tem dificuldade de obedecer normas, relatório, não gosto de relatório, fazer relatório, falar presente, estou aqui, não gosto disso. Desculpe, mas tem dificuldade de seguir a norma, que é a Bíblia, que é a regra de fé e prática. E vamos seguir. Alguma pergunta até aqui? Então conhecemos essa federação. E aí nós vamos para a sinodal. E aí fica fácil, né, gente? A sinodal é o quê? Aí já dei toda a dica, hein? SAF local? Federação? Sinodal. O que é a sinodal? Igreja local, presbitério, sínodo, Supremo Concílio. Seguindo a mesma estrutura, no mesmo raciocínio. SAF local, federação, sinodal. E o que é sinodal? Estou arriscado, nem que fale errado. É as SAFs, as federações, tudo junto. As federações. Aí a sinodal é a reunião das federações. Entenderam? A sinodal, o sínodo, nosso presbitério é Pinheiros. Nosso sínodo, alguém sabe como chama o sínodo? Estou falando do sínodo. São Paulo. Então nós temos SAF local da Igreja Presbiteriana de Itapevi, que faz parte da Federação de SAF do Presbitério de Pinheiros, e faz parte, o Presbitério de Pinheiros faz parte da Confederação Sinodal de SAFs São Paulo. Federação, confederação, união. É o que a gente aprende na escola. Né? Confederação Sinodal de SAFs. Na mesma estrutura. A mesma estrutura do sínodo. Que tem o Sínodo São Paulo. Quem é o presidente do sínodo? Alguém sabe? Tá fácil, hein? Alguém conhece o reverendo Gildásio? Da igreja do Parque São Domingos. Ele é o presidente do Sínodo de São Paulo. Nós estamos conhecendo nosso presidente do Sínodo. E alguém sabe quem é o presidente do Supremo Concílio? Aí todo mundo sabe, né? Não sabe? Reverendo Roberto Brasileiro. São coisas básicas que nós precisamos saber, gente. Não podemos deixar de saber isso. Isso é importante? É. Isso vai mudar minha vida? Não, mas vai mudar teu saber. Tua vida não vai mudar, mas vai mudar você ficar sabendo quem é seu. Você sabe quem é o pastor local daqui? Tá, todo mundo sabe, né? Já ouviu falar. Pronto, já ouviu falar, né? Acho que é o reverendo Javan, né? Então, o reverendo Javan é o presidente da igreja local. Não é o nome do presbitério, o reverendo Davi Sestávola da Aliança é o presidente do presbitério. Aliás, ele vai pregar aqui? Não vai pregar aqui, né? Dia 27, dia 26 de novembro. Eu estava olhando lá e falei, eu vou lá ouvir reverendo Davi. Reverendo Davi é o presidente do presbitério, reverendo Gildásio é o presidente do Sínodo, reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio. Então, nós fazemos parte da Confederação Sinodal de SAFs. Quem é presidente da Federação de Pinheiros?
Só as mulheres devem saber. Pode falar, Marlete, porque... Marisa, ela é da igreja lá do IPES, lá de Cajamar. Ela é presidente da federação. E quem é a presidente da Sinodal São Paulo, de SAFES? A irmã Miriam. Então, e quem que é presidente da Nacional? Da Confederação Nacional? Ana Maria Prado. Então são coisas simples que a gente precisa saber. É a história da minha igreja. Eu preciso saber. Dá gosto saber da história. Ler a história do passado, os grandes homens, as grandes mulheres, como começou. Não é bom isso, gente? É história, nós vamos saber. Porque quando alguém, não precisa nem alguém perguntar, mas é para eu saber, porque é muito bom conhecer a minha igreja. A igreja que eu sirvo. Eu sou muito apaixonada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, porque eu sou neta de presbiteriano. Então imagina, eu não tenho na minha vida, eu não tenho conhecimento assim de vivência com outras denominações. Porque a minha família é toda presbiteriana. Desde sempre. Então, porque quando você tem na família um batista, um assembleiano, então você começa, meu Deus, aí você conhece assim a vivência, né? Mas é toda presbiteriana, Então, pai, mãe, avó, pai, mãe, irmão, enfim, e meus filhos e meus netos, todos na então não tenho vivência que eu falo. A gente conhece, mas a vivência, né? Eu não tenho. Então eu amo, quando eu falo da presbiteriana, eu me inflamo. Viu? Eu me inflamo. E aí, você quer que eu fale de per capita? Você quer que eu fale disso? Precisa? Eu acho que não, né? Porque o formato da SAF... e uma coisa. A SAF, quando ela faz a eleição, ela foi convocada com antecedência, fez a eleição. Estes nomes que foram eleitos na plenária precisam ser enviados para o conselho. Mas por quê? Porque o conselho é que pode avaliar. Essa irmã aqui foi eleita? Não podemos aceitá-la. O conselho sabe. Porque o conselho, gente, é a única reunião, é o único concílio que a reunião é fechada. Os demais concílios são abertos, até o Supremo Concílio, que eu estava lá ano passado, lá em Águas de Lindóia, ele é aberto. Mas a única reunião da IPB fechada é o conselho. E esposos de presbíteros, por favor, o que acontece na reunião do conselho, vocês não têm que ficar contando para as esposas, tem assunto que só diz respeito a vocês. O dia que for para todo mundo saber, o pastor ou o vice-presidente do conselho vai colocar a igreja a par da situação. Agora, tem esposa de presbítero que já começa a lardear a coisa. Fala, onde você soube isso, filha? Meu marido. Tá. Entendeu? Acontecia muito na minha outra igreja, porque eu estou em Pinheiros há 4 anos, eu era da Vila Maria. Eu fui na ovelha do reverendo Jorge Canelhas durante 15 anos. Foi a igreja da minha infância. Eu relutei para vir para o lado de cá, porque eu sempre morei para cá, para o Butantã, mas congregava lá. Então lá você tinha mais liberdade com as esposas, né? Filha, isso aí, garanto, foi o teu marido que te contou. E não pode. Você tem que falar para ele, a hora que ele for contar, filho, isso é coisa do conselho, eu não quero ouvir. Se eu ficar sabendo, quando a igreja for saber, o pastor vai falar lá na frente, né? O assunto. Mas o conselho é o concílio que tem a reunião fechada. Posso lá assistir uma reunião do conselho? Não pode. A menos que seja chamada para depor, né, alguma coisa. Ou você quer falar, aí tem um horário que eles marcam para você ir e falar alguma coisa. Então, quando faz a eleição, estou falando da SAF, mas isso
é aplicado para todas as sociedades internas, toda a força de integração da igreja. Mandar para o conselho, que foram os eleitos, tá? Outra coisa também, sociedade interna não pode ficar fazendo trabalho de qualquer jeito sem apresentar para o conselho. A pessoa que vocês vão trazer para falar tem que passar pelo crivo do conselho, gente. Não dá para trazer qualquer pessoa. Eu não estou dizendo que ele vai barrar, mas eles vão averiguar quem é. Eu fui falar outro dia lá na igreja Betel de Guarulhos, lá do reverendo Ricardo Iglesia. Aí eu falei assim, ó, aqui, eu perguntei para a menina que me convidou, você passou meu nome já para o conselho? Mas Miriam, eu falei, passe. Tem que passar. O conselho tem que saber quem é que vai falar, não sei quem vai tomar o púlpito. O púlpito é do pastor, é dele, a responsabilidade é dele. Qualquer pessoa que assumir o púlpito tem que ter a ordem dele. E a gente pede licença para isso. Aí, e era no culto à noite. Eu não gosto de falar em culto à noite. Eu posso falar assim na escola dominical? Eu não gosto. Eu aceitei, mas não é do meu, sabe? Eu não me sinto muito confortável. Porque para mim o culto à noite de domingo é do pastor. É do pastor. Eu não sou neopuritana não, mas eu tenho algumas coisas que eu concordo com os neopuritanos. Porque as mulheres, por vezes, mulher bicho que vai na frente, viu, pastor? Se não segurar a rédea, ela quer tomar conta. Uma vez eu ouvi assim de uma mulher, eu boto e tiro o pastor da igreja a hora que eu quiser. Eu falei, como é, filha? Fala aqui novamente, repete o que foi que você falou. Eu boto e tiro o pastor da igreja a hora que eu quiser. Como você está errada, minha filha, como você está errada. O que pode, uma mulher pode chegar para algum presbítero ou mesmo para o pastor e dizer, pastor, eu conheço tal pastor que está buscando campo, veja a possibilidade, de repente pode ser um nome para o conselho avaliar, isso é uma coisa. Agora, eu tomar a frente e falar com o pastor, ela queria que eu passasse nomes de pastores, né? Ela me ligou e pediu, você tem pastores que estão procurando campo? Eu disse, como assim? Não, porque eu boto e tiro o pastor da igreja a hora que eu quiser. Tá bom. E mais, teve uma que ela ligou para o pastor, convidou o pastor, sem o conselho saber. Então, mulher é um bicho que precisa tomar cuidado. Senão ela vai adiante, fazendo as coisas, já começa lá do Éden. Deus deu a ordem, filhos, olha, tudo é de vocês. Tudo está aqui lindo, trabalhe, faça o que vocês quiserem, usufruam, compartilhe, celebre, faça tudo o que vocês quiserem. Sorriem, chorem juntos, cantem. Mas ali, ó, aquela árvore ali, ó, aquela ali eu não quero que mexa não, tá bom? O resto tudo é de vocês, mas aquela árvore não. Por que a serpente não foi falar com Adão direto? Foi falar com ela? Não? Triste. E ela induziu, ela induz. Quando ela quer, ela induz. Mas Deus, na hora que chamou, meus filhos, onde vocês estão? Ele não falou, Eva, cadê você? Ele já sabia. Mas ele chamou quem? Adão. O responsável era ele. Mas a mulher foi lá e induziu ele. Então, tomar cuidado. Então, fez eleição, Marlete, ou a próxima presidente, a diretoria, mande carta para o conselho. Não tomem atitude sem falar com o conselho, tá certo? A SAF tem algumas obrigações com a federação, sim. Pastor, eu estou acabando, só vou falar da contribuição. De participar com delegadas no congresso, que acontece uma vez por ano, o congresso da federação. A sinodal a cada 2. A federação, você já recebeu a convocação, porque a convocação é mandado para a SAF. Convocamos vocês a participarem do congresso tal, com tantas delegadas. O que? Delegadas, vocês estão representando, as delegadas estão representando, veja como o nosso sistema é representativo.
representando a SAF de Itapevi no Congresso. E tem que levar o relatório, tem que levar a estatística, como anda. Ah, mas é para contar, ó, Itapevi não fez nada. Não, não é isso. É para acompanhar o trabalho, é para saber as forças e as fraquezas. Olha que coisa boa que Itapevi fez. Outra SAF pode copiar, ou então Itapevi está fraca nessa área, deixa eu dar caminhar junto com elas nessa área de maior fraqueza. É assim, e tem que levar a contribuição anual, que hoje 3% do salário mínimo dá no 29,90 é alguma coisa, que 98, 90, sei lá, que a gente arredonda para 30. 24, vamos botar R$30 por ano, cada sócia, né? É per capita. A federação fica, você tem, por exemplo, você tem 10 sócias, Marlete, um exemplo. Você tem que levar para a federação R$300. Desses R$300, a federação fica com R$150 e manda outros 150 para a Sinodal. A Sinodal fica com R$75 e manda 75 para a Nacional. É assim que o trabalho em nível nacional é sustentado. É sustentado assim. E Deus tem abençoado de forma tão maravilhosa que não tem faltado dinheiro. Não tem faltado dinheiro. A Confederação Nacional tem abençoado todos os seminários, de norte a sul, de leste a oeste. A Confederação Nacional tem estado presente e leva isso e leva aquilo. Há uns 3 anos, 4 anos, não sei quanto exatamente, a Confederação Nacional veio no JMC e trocou móveis ali da sala dos professores. Foi uma manhã super gostosa, deliciosa. Então, na medida do possível, a gente tem ajudado com este dinheiro nosso, da per capita, daqueles R$30 que eu fui fiel em entregar. Tem conselhos que não permite que a sócia dê esse dinheiro, ele mesmo paga. Conselho mesmo paga. Tem outros conselhos. Então, você tem que trabalhar, a SAF tem que trabalhar de acordo com o seu conselho. Se não pode fazer movimento financeiro aqui, por exemplo, um bazar ou um jantar cobrando, não pode, o conselho fala não pode, não pode. Não inventem moda, não pode, não pode. Entendeu? Mas há conselhos que permitem. E não tem problema nenhum. O que eu quero dizer é que nós devemos obedecer ao nosso conselho. Diga, Marlete. Sim, filha, mas isso, o conselho não importa que vocês tenham essa mensalidade. Vocês têm essa mensalidade aqui, não é obrigatório. Isso aí vocês criaram. A SAF daqui de Itapevi criou essa oferta. Cada sócia dá no seu departamento uma mensalidade de quanto? R$10. Então vocês precisam cumprir, porque isso foi aprovado lá no início. A diretoria disse, olha, nós vamos pedir que vocês ofertem mensalmente R$10 para sustentar o nosso trabalho. Eu vim de a Vila Maria, por exemplo, Pinheiros é diferente, Pinheiros você pode. Mas a Vila Maria, por exemplo, o conselho não permitia nada. Até a nossa per capita, ele dava o cheque. Quando eu estava presidente lá na época, o tesoureiro chegava e falava, Miriam, está aqui o cheque da per capita. E eu levava no dia do congresso. Ele me dava. Mas aí o que acontecia? Ele não permitia nenhum trabalho, nem mensalidade, nem venda de nada. Entendeu? Mas isso é decisão do conselho. E nós nos submetimos à decisão do conselho. Então, se o conselho aqui não se importa, vocês não tem problema vocês cobrarem. Entendeu? Não tem problema nenhum. Mas isso que eu quero dizer é que tudo tem que ser submetido à apreciação do conselho. Não fazer nada da cabeça. É o conselho é quem vai. Queridos, eu ficaria assim falando muito mais aqui, mas o tempo urge e a gente precisa correr um pouquinho, né?
E Colossenses 3, 23, 24 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, a quem servis. Nós não estamos servindo a homens, nós estamos servindo, primeira coisa, eu tenho que botar em mente, eu estou servindo ao meu Senhor. Sabe, eu fui tirada do império das trevas e transportada para a luz. Ele me escolheu, não me pergunte como, não sei, eu sei que eu sou escolhida desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Eu sou propriedade dele, eu sou dele, eu sou eleita para ele. Então, eu preciso servir para ele com alegria e pedir que Deus restaure em nossos corações todos os dias a alegria da salvação, porque às vezes a gente não se alegra com essa salvação. Nós somos escolhidos, nós somos salvos, e eu fui salvo, mas isso não traz ao nosso coração alegria, não traz gozo, júbilo. Isso precisa, cada vez que eu me lembro que eu fui salva, Senhor, obrigada, que coisa boa, meu coração se enche de alegria. E quando a gente não tem essa alegria, precisa, Senhor, restaura a alegria da minha salvação, porque eu estava perdida. Se não for o Senhor na minha vida, o que seria de nós? Não fui eu que fui procurar Deus, eu fui lá e eu me converti, não, foi Deus que veio ao encontro, e o Espírito, me induziu a eu aceitar e declarar com a minha boca: eu te aceito, Senhor, como Salvador e Senhor da minha vida, e eu quero te servir com todo o meu coração. Eu quero te servir em primeiro lugar, porque eu sei, Senhor, que as demais coisas o Senhor vai me dar e vai me acrescentar. A Deus toda a glória.